Graça e paz, Igreja do Senhor, amém. Nós estamos felizes por mais um dia nos encontrarmos nesta hora na presença do Senhor. É tão bom quando a gente vem à casa de Deus. E hoje, meus irmãos, é um culto ímpar na sua vida. Não existirá outro igual de hoje. Aleluia! Existirá outro, mas igual de hoje não. Hoje é único. Hoje pela manhã, quando eu estava me preparando para ler a palavra do Senhor, me ocorreu um cântico que talvez os irmãos conhecem, Deus Supremo. Deus Supremo és. Eu fiquei maravilhado depois de poder ouvir aquela canção e ver quanto aquela letra fala ao nosso coração, desse Deus que nós amamos, que todos os dias nós colocamos a vida na mão dele. E nós queremos que neste dia, nesta oportunidade, nós possamos estar aqui engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia! Porque o Deus que nós amamos é o Deus Supremo, é o Deus poderoso, é maravilhoso, é amoroso. Não tem adjetivos para a gente qualificar a Deus, porque tudo que nós falar é pouco para falar da grandeza do Pai amado. Eu convido o meu amado ficarmos em pé e nós estamos lendo a palavra do Senhor. E o texto que eu escolhi para a abertura deste culto nesta oportunidade é o Salmo de número 92, que eu farei a leitura do versículo 1 até o 8º. Salmo 92, de 1 até o 8. Amém? Amém. Assim se encontra registrado na doce palavra do Senhor. Inclusive na minha Bíblia está marcado hino de gratidão a Deus. Aleluia! Diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo. Aleluia, eternamente. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, santo. Esse é o Deus que nós temos. Aleluia, Deus! Deus que está atento a todas as nossas necessidades. Oh, glória! E saiba, meu irmão, que tudo está sob o controle do Senhor. Eu creio. Agora mesmo, a batida do seu coração, Deus está sabendo em que ritmo que está batendo. Aleluia! O seu pulsar, também Deus conhece. E Deus conhece o seu íntimo, porque Deus é tremendo. Aleluia! E Ele faz maravilhas. Oremos a Deus. Pai, nós te louvamos nesta hora, te engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom, é poderoso. Nós te louvamos de todo o nosso coração. Nesta hora nós queremos ser gratos a ti, Senhor, pelo dia que tu nos proporcionaste até então, Pai. Ó Pai, dia maravilhoso, dia que o Senhor fez para nós estarmos aqui junto com os irmãos, para estarmos nos confraternizando e, acima de tudo, louvando o teu santo nome, engrandecendo ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas vidas que aqui se encontram nesta hora. Deus. Cada família representada, cada criança, Senhor Deus, que logo mais estará sendo ministrada da tua palavra, através da professora da escola bíblica. Que o Senhor possa ser com essas vidas também, Pai, abençoando a cada instante. Toma conta de cada um de nós, Pai. Vasculha o nosso coração. Se há algum empecilho para nós estarmos aqui para te louvar, meu Pai, seja retirado em nome de Jesus. Oh, glória! Que nós possamos estar sempre prontos a te obedecer e fazer sempre a tua vontade. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Pela saúde, pelas alegrias, Oh, até mesmo Santo. pelas tristezas, Senhor Deus, que muitas vezes elas são proporcionadas pelo Senhor mesmo, para nos estar nos orientando a cada dia da nossa vida. Obrigado, Aleluia. Senhor Deus, pela igreja que tu fundaste aqui nessa localidade, Sim, Pai. meu Nós te Pai. louvamos, Pai. Que ela possa engrandecer, que é para a honra e teu santo nome, Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor com o grupo de louvor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém, mas Amém, glória a Deus. vamos louvar o Senhor. Salve a paz a Deus. Aleluia. Vamos ajudar. Oh, glória. Pelo Senhor marchamos, amado. Ei, nosso general aqui. Vamos lá. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é.
nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória, meu amado, que nos leva a possuir a terra prometida. Ei, coloca nas mãos de Deus agora, amado. Aleluia! Escute seu louvor, amado. Abra teu coração para receber, amém? Aleluia. Oh, glória! Oh, santo. Santo, santo, santo. Esse louvor fala, tá chorando por quê, meu amado, ainda? Oh, Jesus maravilhoso! Oh, glória! Glória a Deus. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Aleluia! Eita, Jesus! que cuidar de você, oh, que jamais te esqueceu. Oh, glória! Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Eita, glória! Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Oh, glória! E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos, amado. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar.
Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. tudo vai passar, amado. Tudo vai passar, amado. Não chore, amado. Quem cuida de você não dorme, amado. Ei, levanta, amado. Erga essa cabeça, amado. Porque o teu socorro, amado, vem dos céus, amado. Deus mandou te dizer que vai acontecer, meu amado. Deus mandou te falar que tudo. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você crê, meu amado? Dá glória a Deus aí então, aleluia! Santo, santo! Quem cuida de você não dorme, meu amado! Levanta, meu amado! Ei! É o Espírito Santo que está te falando nessa tarde, meu amado! Ele quer te preencher, quer te encher, quer te transportar no Espírito! Seja tomado pelo Espírito Santo agora, meu amado! Entrega o teu coração para Deus! Só Ele pode fazer tudo, tudo, tudo por você! Vai acontecer, meu amado! Ei! Descansa, amado! Descansa, amado! Porque tudo vai passar, meu amado! Uma salva de palmas para Jesus, meu amado! Aleluia! Oh, glória! Ele sempre será exaltado, amado. O Rei dos céus. Exaltado no céu. Declare. Eu louvarei. Ele é exaltado, sempre exaltado seu nome. Vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, Cara, amado, abre seu sempre coração agora. exaltado seu nome. Ele sempre será exaltado, amado.
vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Santo, Santo, Santo. Oh, Rabane Candarabá. Santo, Santo, Santo. Obrigado, Senhor. Exaltado, Para sempre exaltado, meu amado. Ei. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Declara esse louvor, amado, no teu coração agora, amado. O Espírito Santo, amado, te abraçando. Declare, o Senhor sempre será exaltado, Senhor. Oh, meu papai. Ele é o Senhor, meu amado. Sua verdade vai sempre reinar. Terra, amado, e céu. Eles glorificam, amado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado do céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado do céu. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um domingo, Jesus. Obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado por sempre estar conosco, meu Pai, em todos os momentos, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Cremos, meu Pai, que muito mais está por vir ainda hoje, Jesus. Está cheio, amado, hein? Está cheio do Espírito Santo aí? Então se prepara que você vai transportar da presença. A palavra hoje, amado, vai vir. Ei, vai vir em direção a você, meu amado. Que não vai ser o pastor, vai ser o Espírito Santo que vai usar e capacitar ele. Ei, a tua resposta está vindo diretamente dos céus. Está vindo como maná fresquinho diante da tua vida, amado. Receba, receba no nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos por tudo, papai. No nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, amados. Obrigado, Deus. Boa tarde, igreja. Cumprimento a todos com a graça e a paz no Senhor. Aos irmãos que se encontram aqui, aqueles que estão nos visitando, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Boa tarde, a paz do Senhor. A vocês também que estão acompanhando pela plataforma digital aí o nosso canal no YouTube. Que Deus possa também te alcançar aí na sua casa. Creio que Deus falou contigo também, através do louvor, porque Jesus é que tem que ser exaltado. E por isso nós o adoramos em espírito e verdade. Nós temos que vir para a casa do Pai, assim como a pastora ministrou aqui na abertura do culto na semana passada. Venha para adorar a Deus. Porque como diz em Mateus 6:33, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Amém? E louvamos a Deus porque Deus já falou conosco. Louvor tremendo, abençoado. E hoje não vai ser diferente. Vai ser algo assim tremendo por parte de Deus. Porque nós temos que entender que Deus tem um plano para cada um de nós. E eu, junto com os irmãos que estiveram junto comigo ontem lá na cidade de Santos, participando da comemoração do aniversário, né, da igreja CVC, né, Comunidade de Vida Cristã de Santos, ao qual nós estamos aliançados, ao qual o pastor Ditinho é o nosso intercessor, é o nosso mestre, auxiliador. E ontem foi uma noite festiva, né, foi uma viagem gostosa, uma viagem feliz, alegre, né, divertida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tanto que nós fomos e não sentimos a ida nem a volta, né? Chegamos aqui revigorados, porque nós fomos lá para adorar a Deus e não buscar.
Mas aí Deus acaba nos abençoando e nós voltamos, né, cheio de bênçãos que será derramado sobre todos. E louvamos a Deus por isso. Amém? E eu trago o abraço do pastor Ditinho para a comunidade de Tissade, dos irmãos, porque na ida para lá, irmãos, nós não comemos nada, almoçamos e fomos. Chegando lá, nos recepcionaram com um grande banquete. Que povo hospitaleiro, gente assim que, pessoas que se sentem bem com a nossa presença. E foi maravilhoso estar ali em comunhão com aqueles irmãos, porque nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Estava ali o pessoal do Guarujá, de Itanhaém, Vicente de Carvalho, Iguape, e louvamos a Deus participando ali deste momento precioso que é o aniversário da comunidade Vida Cristã, 28 anos abençoando vidas naquele local. E nós estamos no primeiro, nós estamos começando a ficar de pé nos móveis, saímos de gatinhar agora, imagine ele, 28 anos, e muitas vidas ali têm sido salvas, e louvamos a Deus, porque assim como é lá, é aqui também, Deus tem um plano para cada um de nós, e algo assim que nós fomos ministrados na noite de ontem, que antes de acontecer aqui na terra, acontece primeiro lá no reino celestial. Porque nós, seres humanos, nós só temos a capacidade de conhecer o ontem e o hoje, até o presente momento. Mas o que vai acontecer daqui a 30 segundos eu não sei. Daqui 1 hora, meia hora, o dia de amanhã, ou daqui a 10 anos. Mas Deus já sabe como estará esta obra daqui a 10 anos. Então isso que está acontecendo aqui nesta tarde, já aconteceu lá no reino celestial, porque foi um plano de Deus. Mas por que muitas vezes não acontece na nossa vida? Porque nós tentamos fazer o plano B, porque o plano A é o plano de Deus, e nós tentamos o plano B, que é o nosso plano, e Deus não interfere. Sabe por quê? Porque Ele nos deu o quê? O livre-arbítrio, para nós tomarmos as decisões ao qual nós queremos. A gente vem para a igreja, o Espírito Santo convence a gente de trazer. Mas se você não quiser vir, você não vem. Você tem esse livre-arbítrio. Mas Deus já sabia que você estaria aqui nesta tarde, para juntos recebermos esta palavra. Irmãos, e ontem nós estivemos lá e teve festa. E louvamos a Deus. Porque teve aniversário da igreja ontem, teve a ordenação pastoral. E hoje é aniversário do nosso pastor, pastor Ditinho. Hoje ele completa mais um ano de vida e nós louvamos a Deus pela vida dele, porque ele tem sido bênção na nossa vida. A comunidade Vida Cristã de Santos tem sido bênção na nossa vida. Foi a primeira igreja que estendeu as mãos para a comunidade de Tissade. Tanto é que eles nos abençoaram com equipamentos, com cadeiras. É isso daí, nós temos que honrá-lo, agradecer, indo lá também, porque eles têm vindo aqui muitas vezes, e que nós possamos cada vez mais estarmos presentes junto com eles, para desfrutarmos da bênção e sermos um com Cristo. Amém? Irmãos, a palavra que eu trago hoje está lá no livro de Jeremias, um versículo muito conhecido, capítulo 29, versículo 11. Movendo-se com os planos de Deus. Jeremias 29, 11. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Deus está falando para nós nesta tarde. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Posso ouvir um glória a Deus? Podeis assentar. Esse é o plano de Deus para nós. Eu é que sei que pensamentos tenho. Você não sabe nada, e nem eu. Mas muitas vezes nós achamos que nós sabemos mais do que Deus. Muitas vezes nós não seguimos a direção do Espírito Santo de Deus. E o próprio Deus, irmãos, para levantar a nação de Israel, Ele seguiu um plano
incrível que envolveu 3 grandes nações, chamadas hebreus, egípcios e cananeus, e muitos indivíduos. Eu vou citar aqui o nome de alguns personagens bíblicos que Deus usou para levantar esta nação, como exemplo de Abraão, José, os seus irmãos. Mesmo os irmãos tendo feito tudo aquilo para José, ali estava o plano de Deus na vida dele, porque a Bíblia, em todo momento que fala de José, a Bíblia diz que Deus era com José. É isso que Deus fala para nós nessa tarde também, que Ele é conosco, Ele é com você, meus irmãos. Mas você tem que fazer o quê? Seguir o direcionamento do Senhor. Só que nós, muitas vezes, nós não queremos seguir os caminhos traçados. Não, Deus está falando, mas eu vou fazer desta forma. E aí o que acontece? Nós tentamos pegar atalhos, tentamos antecipar as coisas, e aí quebramos a cara. Depois a gente se arrebenta e volta todo machucado. Pai, andei perambulando por este mundo, pequei contra ti. Não foi assim que o filho pródigo voltou? E aí Deus vira as costas para ele? Ele fala assim: não, filho, vou estar sempre aqui. Olha que pai bondoso que é. Então não importa o que nós fizermos, mas no momento em que nós voltarmos arrependido de todo o coração, Deus vai nos receber de braços abertos. Então por isso que nós temos que sempre agradecer. Deus também usou, a esposa de Epifania, o copeiro do rei egípcio, o faraó e sua filha, usou a vida de Moisés e Arão, usou a vida de Josué e Caleb, usou até uma prostituta chamada Raabe, o qual Jesus veio da descendência dela. Então Deus usa e tem planos para nós, os improváveis, para aqueles que o mundo lá fora olha, não dá, como diz, um tostão furado por nós. Nós não valemos nada perante a sociedade, mas tem alguém que olha todos os momentos para a sua vida, assim como olha para a minha vida também, e diz: ali, aquele tem valor. Então não se preocupe com as críticas, não se preocupe com aquele levantar contra a sua vida, porque o importante não é o que as pessoas pensam a nosso respeito, mas sim aquilo que Papai do Céu pensa sobre nós e conhece sobre nós. Tenho dito várias vezes: adianta eu ser bonzinho aqui e péssimo lá fora. Ontem o pastor Didinho deu um testemunho de algo que aconteceu. Uma pessoa que era fervorosa dentro da igreja, os irmãos que estavam lá acompanharam. A pessoa era fervorosa dentro da igreja. Aconteceu na cidade de Santos. E aí ele sai para passear um final de semana, e aí um carro dá uma fechada nele no trânsito, o sangue sobe, e ele fala assim: Jesus, me dá 5 minutos que eu quero resolver esta causa. Ele ultrapassa a pessoa, fecha, sai do carro, discute para sair no tapa e leva 2 tiros no peito. Ficou sem Jesus por 5 minutos. Pediu: Jesus, me dá 5 minutos. Então uma vida sem Jesus por 1 minuto pode causar a sua eternidade longe dele para sempre. Sabe, irmãos, então nós temos que entender que Deus tem um projeto para cada um de nós. Então não questione nunca a Deus. Pergunte: Senhor, estou passando por luta. Pai, hoje a dificuldade está grande. Pai, eu não queria. Pai, mas aconteceu. Pai, o que eu faço? Por que está acontecendo comigo? Por que fulano é abençoado e eu não sou? Não questione. Não pergunte para Deus por quê. Sempre diga: Senhor, qual que é o próximo passo? O que o Senhor quer me ensinar? Você tem perguntado para Ele? Nós já lembramos de Deus, irmãos, para pedir. E ontem nós ouvimos lá
que nós somos tão pidão, que se Deus fosse atender o pedido de cada um de nós, cada um aqui, como foi dito lá, tinha um avião, tinha um aeroporto, tinha um navio, 50 casas, 100 carros, porque nós somos pidão para Deus, mas nós esquecemos de agradecer. Tanto é que é registrado na Bíblia aquele momento que 10 leprosos chegam para Jesus e falam: Senhor, nós estamos doentes. Aí Jesus fala assim: vá até o sacerdote, vão pelo caminho, que durante o caminho vocês serão curados. Foi isso que Jesus quis dizer, a Bíblia não relata, mas eu creio que é isso. Porque naquele tempo, a pessoa que estava enferma com lepra, ele não podia viver na sociedade, ele morava lá no Vale dos Leprosos. Mas Jesus encontra com eles, e quem sabe podia dar a sentença dizendo que ele estava reintegrado à sociedade era o sacerdote. E aí Jesus fala para ele: vá lá, se apresenta ao sacerdote. Então eu creio que se eles fossem curados na hora ali, eles já tinham ali mesmo agradecido, porque estavam na presença de Jesus. Mas Jesus falou: vão. Eu creio então que no momento em que eles foram andando por aquele caminho, aí que eles foram sendo curados. Só que 9 falaram assim: já fui curado mesmo, eu vou lá se apresentar para o sacerdote. Mas teve um que falou assim: não, eu sou grato a Deus, eu vou retornar para agradecer a Ele o que Ele fez por mim. E nós somos assim, irmãos. Quantas pessoas que nos abençoaram, e muitas vezes nós temos ingratidão, nós não somos gratos de retribuir, pelo menos com um oi, um bom dia, dar um aperto de mão, daquelas pessoas que um dia que estiveram conosco, e no momento da dificuldade estenderam as mãos para nós. Nós temos que ser gratos, irmãos. Eu sou grato a muitas pessoas, até aqueles que tentaram puxar meu tapete enquanto eu estava trabalhando, porque nós sabemos que quando você está numa empresa e você está ali num patamar mais baixo, mas você vai sendo promovido, quando você chega lá em cima, tem muitas pessoas que estão ali embaixo querendo puxar seu tapete para o quê? Ocupar o seu lugar. E até aquelas pessoas que tentaram puxar o meu tapete, eu sou grato a Deus, porque aquelas pessoas ali me mostraram que nós não podemos confiar em todos, mas nós temos que orar por todos, porque a Bíblia diz que nós temos que orar até por quem? Pelos nossos inimigos. Então Deus tem um plano para cada um de nós. Então é perceptível, porém, que algumas dessas pessoas respondem de forma diferente ao plano de Deus, apesar da sua promessa de trazê-los para uma terra que emana leite e mel. Aquele povo passou por dificuldade, eram abençoados, a cada amanhecer Deus dava uma surpresa para eles. Mas mesmo assim, eles murmuravam, reclamavam. E somos diferentes hoje? Está aí a rede social. Ai, que calor! São Pedro fechou o registro, não pagou a conta, não chove, não refresca mais. Começa a chover. E Deus, acho que temos que reinstalar o aplicativo aí. Está chovendo demais. Não é assim? Não tem o que agrade, irmãos. Agora imagine as orações chegando para Deus lá. Então nós temos que entender, porque aquele povo, eles estavam caminhando para uma terra que emana leite e mel. Leite é para dar vida, fortalecer. Mel, algo saudável, doce. E Deus tinha prometido para eles, mas eles ficavam murmurando. Nós temos uma promessa para a nossa vida. Quando vai se cumprir? Pode ser que se cumpra esta semana que vem, mas pode ser também que demore 10 anos. Vai depender do quê? Do compromisso de cada um, não com seu pastor, mas com Deus, porque Ele já determinou o plano para mim e para vocês. Agora basta nós colocarmos este plano em prática, deixando o quê? Que o mestre cuide, dê a direção. Porque quando nós entregamos nossa vida para Deus, irmãos, tem muitos aqui que dirigem, pilotam moto, é a mesma coisa que você faz assim,
Ah, vou entrar aqui no carro, Deus é o motorista. Aí você senta do lado. Só que você senta do lado, daqui a pouco fala assim: Deus, deixa eu dirigir agora. Não, Ele quer ser o seu condutor. Então deixe, porque como nós lemos esse versículo, Ele sabe qual plano tem para nós. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E na mensagem de hoje, vamos avaliar juntos algumas destas pessoas que em suas respostas nós buscaremos em nossos próprios corações para descobrir se estamos realmente seguindo o plano divino ou não. E a primeira pessoa ao que me refiro, que algumas pessoas se movem à frente do plano de Deus. Tem um ditado popular aí que fala que muitas pessoas querem colocar a carroça na frente do boi. E nós somos assim também. Queremos apressar muitas vezes os planos de Deus para a nossa vida. Porque Eclesiastes 3 diz que há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nós estarmos aqui. Vai ter tempo de nós estarmos no prédio novo. Há tempo de enfrentarmos calor aqui. Mas verá tempo também que nós vamos nos refrigerar no ar-condicionado. Ai, pastor, que está calor. Vai chegar o dia lá, presbítero Mário. Mário, com quem está o controle? Abaixa isso daí, está frio. É assim, irmão. Nós sofríamos um calor na igreja evangélica ali do Rocio. Aí irmão Ângelo, coitado do irmão Ângelo, não sabia o que fazia com aquele controle remoto. Tá calor, esquentou, tá frio. Eu já falava para ele assim: meu irmão, lá do púlpito, deixe no 15, 16, porque eu gosto de estar no frio, porque eu transpiro. Imagina o pessoal do louvor aqui. Aí Mário, para nos abençoar, viu, presbítero Josidil, construiu um fogão a lenha aqui atrás. Aí ainda bem que ele não usa dia de culto, você não aquece aquela parede. Aí sim, glória a Deus. Amém? Um quebra-gelo aí, né? Porque o calor tá. Mas é assim, nós somos reclamão e vamos continuar reclamando. Mas não deixe de ouvir os planos que Deus tem para você. Não deixe de praticar. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Êxodo. Amém? Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 11 até o 14. A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram que eu fiz. Irmãos, matar o egípcio foi presunçoso pela parte de Moisés. Porque nós olhamos aqui, né, que na sua consciência revelou que ele não tinha autoridade legal para fazer aquilo. Porque a Bíblia diz que ele primeiramente, ele olha para todos os lados. Nós somos assim também. Quando o homem vai fazer algo de errado, ele olha para todos os lados, mas esquece de olhar para cima. Porque lá para cima, lá em cima, tem um olhando 24 horas por dia para nós. Então, ele estava ciente de seu chamado para redimir os israelitas. Ele impetuosamente fez o quê? Um movimento errado na hora errada. Ele se tornou um redentor autoproclamado.
como Moisés, algumas pessoas tomam o assunto em suas próprias mãos e apressam um plano e criam o quê? Uma grande confusão. Isso custou a Moisés o quê? 40 anos de treinamento em uma terra estrangeira. Aí depois ele precisou fazer o quê? Fugir dali. O plano de Deus, Deus tinha traçado um plano, tinha levado ele para o palácio. Lá ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Ali ele aprendeu tudo, porque Deus já tinha traçado para ele. Só que ele foi no lugar errado, na hora errada, e se precipitou e tomou a decisão errada. Precisou fugir. E esse momento em que ele fugiu, ele vai para uma terra distante, vai para um deserto. E aonde ele fica 40 anos ali cuidando das ovelhas, né, de Jetro, que se tornou o seu sogro, pastoreando ali. Isso custou a Moisés. Deus teve que lhe ensinar que o plano pertence a ele e que nós somos o quê? Instrumentos, irmãos. Então não deixe que os planos que Deus tem para você sejam prorrogados, porque quando nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, quando nós queremos e pedimos para Deus, Ele vai traçando. Esse momento que está acontecendo aqui, Deus já tinha traçado. Mas por que está acontecendo? Porque nós fomos obedientes à palavra de Deus. Nós fomos seguindo os projetos de Deus. Se nós quiséssemos fazer de uma outra forma, Deus traria um outro para estar aqui, porque a obra dele não para, não deixa de acontecer, ou iria retardar, assim como aconteceu com Moisés. O projeto dele era para Moisés tirar, mas só que demorou 40 anos, irmãos, e eles ali, sofrendo naquele deserto. Imagina você, tendo uma vida no palácio, do bom e do melhor, que era só, estou com sede, já chegava mordomos para trazer água, suco. Estou com fome, tinha o que comer. E de repente você se vê num deserto, fugitivo ainda, com medo que os egípcios o encontrassem, porque se encontrasse, o que iria acontecer com ele? Com certeza mataria. Então Deus levou ele para uma terra distante, para aí depois se concretizar. E assim Deus nos usará quando quiser e quando nós querermos também, irmãos. Então Deus quer, Deus tem um plano para mim e para você, mas você tem o livre-arbítrio de decidir se quer ou não. O irmão Mário, o presbítero Mário pregou aqui. Quem lembra o tema da mensagem? É melhor obedecer do que sacrificar. Então seja obediente a Deus, seja obediente à palavra de Deus, sabe? Então aquilo que nós pregamos, você também tem que confirmar na palavra, se isto é bíblico que nós estamos fazendo. A segunda pessoa que segue os planos de Deus está lá em Êxodo 3. Abra sua Bíblia aí para você acompanhar. Porque depois, olha o que acontece. Deus renovou o chamado 40 anos depois, e Moisés deu muitas desculpas, que indicam o que? Falta de fé. Mas desta vez ele estava seguindo o que? Os planos de Deus. Então no versículo 1 de Êxodo 3 diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá ver esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Aleluia. Deus tem falado para você também.
Será que não ainda? O que você tem respondido para Deus? Tem dado desculpa? Hein, Ellen? Quantas vezes Deus chegou para você? Ellen, Ellen! Ah, é, bobagem, coisa da minha cabeça. E aí, Celinho? Será que Deus tem falado com você? Quando você está sozinho ali, só você e Deus. Levanta para o sol e joga na água, solta a rede, puxa a rede. Será que Deus tem falado para você? Hein? Hein, Rogério? E isso é verdade que está na Bíblia. Deus falou: Moisés, Moisés. Quando eu estava na evangélica e recebi a unção do Espírito Santo, eu escutei a voz de Deus audível. Ele fala 2 vezes. Mas ele não chama pelo apelido, viu, Doni? Ele chama pelo seu nome. E aí, Graça? Essa aqui foi uma mulher que eu respondo por ela. Que quando Deus pegou e chegou aqui, debaixo daquela árvore estava um sol escaldante. Graça, Graça! Você falou: eis-me aqui. E ela tomou posse de uma palavra, que naquele dia Deus a curou de um problema do estômago. E Deus deu uma promessa para ela: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, nós passávamos para vir para a igreja, vocês que são mais novos, era um pagode ali, forró, cheio de amigos ali, carro de ponta a ponta. Hoje você passa lá, toca louvor. Só que aqueles amigos que ficavam de carro ponta a ponta já não aparecem mais. Porque eles iam ali, não iam pela amizade com o Cícero, com a Graça. Eles iam ali porque tinham uma cachaça. Tinha algo para oferecer. E hoje eles têm algo melhor para oferecer, que é a presença de Jesus Cristo na vida daqueles que vão ao encontro deles. Então, por que muitas vezes nós não respondemos a Deus? Né, D8? Só que Deus não vai chamar você de D8. D8 é para nós íntimos. Danilo, Danilo. Júlio, Júlio. Sabe, irmãos, Deus está falando. Deus está nos chamando. Irmãos, eu nunca recusei. Deus é testemunha. Por isso que hoje sou pastor. Não que eu seja bom. Tem pessoas aqui mais qualificadas que eu sei disso. Pessoas até que se expressam melhor. Pessoas mais usadas por Deus do que eu. Que tem mais intimidade com Deus do que eu. Mas eu nunca disse não para Deus. Eu sempre falei: eis-me aqui. Sempre falei. Até no momento em que eu troquei um emprego, onde eu ganhava 10 vezes não, mas 8 vezes mais do que eu ganhei, eu ganhava. Mas ali Deus falou comigo e testificou com a minha esposa. E quando ele falou: pule do barco, eu entendi, é para mim fazer acerto de conta. E venha. Foi uma mensagem que foi pregado numa vigília, onde Pedro pega, está no barco e vai andando sobre a tempestade. Eu estava vivendo uma tempestade também. E aí Pedro perguntou: Senhor, se é tu, eu posso? Venha. E ele foi. E ali Deus simplesmente trocava o personagem Pedro por Leonardo. E Jesus falava: Leonardo, pula desse barco, venha. Eu vou estender a mão para você. Você não vai se afundar. Passei por lutas, com certeza. Porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor, pode perguntar para cada um que aqui está o levante que é, mas a vitória é garantida, irmãos. Então não importa o que você está vivendo agora, não importa o solavanco que o seu barco está, você não está sozinho, Jesus Cristo está ali. Mesmo que ele esteja dormindo, você está achando que ele está dormindo, apenas ele está descansando os olhos e falando assim: eita povo de pequena fé.
Irmãos, aqui eu estou diante aqui de pessoas, porque a comunidade de Tissade tem uma promessa, e onde tem promessa vai se cumprir. Eu aqui estou diante de pessoas que serão pastores, músicos, pregadores, evangelistas, missionários, porque essa igreja não vai ficar apenas aqui neste bairro, ela vai se espalhar. Mas será que na hora que Deus te chamar, você vai dizer, eis-me aqui? Ou vai dizer, igual Moisés no começo, quem? Eu? Homem que não sei nem falar. Diga, eis-me aqui. Porque eu não sabia nem onde ficava Gênesis na Bíblia. Mas Deus foi me capacitando. Deus foi me preparando. O maior exemplo é aqui, ó. Nosso ministério de louvor. Ninguém passou por aula. Só Murilo agora. Que já se inscreveu com o melhor professor de bateria que apareceu no Vale do Ribeira. Tem que procurar o melhor mesmo. Porque ele quer fazer o melhor. Não para dizer que toca bem, mas ele quer fazer o melhor para agradar aquele lá de cima. Deus falou assim, ó, quer aprender, filho? Ele não falou assim, não, bateria não é para mim, vou ficar aqui no louvor cantando. Mas ele disse assim, sentiu algo no coração, porque se ele se interessou para querer aprender a tocar bateria, é porque Deus o chamou. E ele não disse não, ele falou, eis-me aqui. Assim como fez com os demais. Sabe, irmãos, o pastor que foi ordenado ontem, ele toca 20 tipos de instrumento. Pergunta para ele se ele foi em alguma escola musical. Sabe como que ele aprendeu? Joelho no chão, Papai do Céu me ensina. Tá aí, ó. Tá aí, irmãos. Tá aí. Então que nós sejamos assim. Quando Deus falar, nós não podemos dizer, Senhor, mas eu acho que não é a hora, não estou preparado, a minha família, não posso abandonar meu pai, minha mãe. Ontem eu conheci uma missionária que está lá no Chile. O pastor Ditinho já tem falado dela aqui. Ela vai vir aqui, irmãos. Falava dessa missionária que está cuidando lá de mais de 1000 crianças. Comprou um terreno enorme. E ela comprou um terreno num local aonde ninguém queria. Tá louco investir ali, ninguém. Sabe o que Deus fez agora? Ela estava contando para mim com a minha esposa ontem depois do culto. Sabe essa ponte que foi feita aí no governo passado, que liga Brasil e Paraguai, a nova ponte que foi construída? Passa em frente o projeto. Tá todo mundo querendo comprar terreno ali agora. Eu pensava que era uma senhora. Ela tem hoje 33 anos de idade. Faz 11 anos que ela recebeu esse chamado e foi para lá. Começou com 5. E ela é uma menina empreendedora. Corre atrás. Fala que igual um... Sabe, fala. Eu falei, meu Deus. E ela falou assim, pastor, eu vou lá. Quero conhecer a igreja porque o pastor Ditinho falou de vocês lá no Paraguai. Mas ela não está preocupada se é pequeno ou se é grande. Então que nós não deixemos Deus esperando. Porque se Ele te chama, Mário, se Ele te chama, Celinho, se Ele te chama, Maria, é porque Ele já viu lá na frente. Viu, Júlio? Ele já te viu lá na frente. Júlio, Deus já te vê lá na frente. Lá na frente. Sabe o que o Espírito Santo fala para mim? O Senhor recebe esta palavra agora, meu irmão. Que o Senhor se acha no seu coração, que muitas vezes eu não sei falar em público,
mas o senhor vai se tornar ainda um grande evangelizador e pregador da palavra. Deus vai usar a sua vida, não para conquistar apenas a sua família, mas para conquistar a sua geração para Cristo Jesus. É isso que o Espírito Santo fala no meu coração. Porque Moisés também se sentia assim, que eu acho que não é para mim. Eu gosto de trabalhar nos bastidores, né? Tem pessoas que falam assim, ele é o nosso tesoureiro também. Não, eu gosto de ficar lá, escondidinho. Mas não, quando Deus te chama, quando Deus te pega, é porque Ele já viu lá na frente o que Ele vai fazer na sua vida. Então não deixe de dizer para Deus: eis-me aqui. E Deus renovou o chamado 40 anos depois. Ele matou o egípcio, sim, por impulso, não pela fé, mas foi por impulso. E as consequências foram o quê? A perda de carisma, entusiasmo, e ele perdeu a fé também. Quando o fracasso ataca, irmãos, a primeira coisa que nós perdemos, sabe o que é? A fé. Aí você fala assim: não tenho força para orar, não tenho força nem para ler a Bíblia. E quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ler a Bíblia, buscar em Deus, a nossa fé vai o quê? Enfraquecendo. E nós achamos que Deus é que nos abandona, mas não é, somos nós que estamos fracos. Mas o apóstolo Paulo diz que quando você está fraco, é o quê? Ali é que você está forte. Ali é que você tem que buscar o último fôlego para dar mais uma arrancada e se abastecer. Sabe, irmãos, alguns ficam com raiva de Deus e o culpam por não conseguir o plano. E na realidade, quem é responsável por mudar o plano B é Deus ou somos nós? Deus tem um plano para a sua vida. Eu não imaginava que seria pastor. Nunca passou pela minha cabeça. E eu nunca almejei estar à frente de uma igreja. Uma que eu criticava pastores. Hoje sou vidraça, levo pedrada. Nunca falei assim: eu quero um dia ser. Mas um dia, dando carona para uma senhora lá da Assembleia de Deus, estava eu e o motorista Alziro. E ela pegou e falou para mim que eu seria pastor, que eu estava fazendo locução ali na praça, mas que eu ia ser o locutor de Cristo. E eu na hora falei amém, mas por dentro, igual quando foi profetizar na nossa vida aqui, amém, mas nesse meio de mato, igreja, é onde nós estamos hoje. Aquilo que era o meio de mato, olha no que se está se transformando. Olha como que era esse bairro há 1 ano, 2 anos atrás. Quantas vezes você encalhou seu carro aqui? Quantas vezes você chegou com o pé encharcado aqui na igreja? Mas Deus está tratando, Deus está melhorando. Sabe por quê? Porque nós não desistimos no começo, quando nós adentramos aqui. Aqueles buracos, aquelas pedras que cortavam pneus, aquilo ali não foi obstáculo para nós pararmos. E Deus faz o quê? Foi honrando, porque Ele já viu, não este plano que nós estamos vivendo aqui, mas Deus já está vendo nós na casa nova lá. E ali é um lugar ainda que eu oro para Deus, que nós possamos ter escola, creche, para que os membros da igreja possam trabalhar e ter alguém cuidando dos seus filhos. Não indo para uma biqueira, não ficando jogando no celular em casa, mas sim estudando e aprendendo a palavra de Deus. Sabe, irmãos, é isso que nós pretendemos. Mas não deixe o plano de Deus em segundo plano. Não queira o plano B. Peça para Deus: Senhor, eis-me aqui, Pai. Talvez Deus não tenha falado para você ainda, ou já falou,
e você deixou passar? Será que Rogério e Paula imaginavam trocar uma cidade de São Paulo, aonde tudo você encontra, para vir para um lugar como este aqui? Será que passava na cabeça deles? E você? Será que não saiu de uma igreja que tinha ar-condicionado, bancos confortáveis, para trocar aqui, enfrentar um calorão? Mas não adianta ter banco, ar-condicionado, televisão de LED agora que pega o púlpito inteiro, músicos profissionais, bom pregador, escreveu inúmeros livros, mas se não tiver a presença de Deus, irmão, tem que ter a presença, irmãos. Presença de Deus. A sua casa, se na sua casa não tiver a presença de Deus, irmão, não tem nada, irmão. A sua casa vai ser um amontoado de tijolo e telha, coberta de telha. Convide Ele para morar na sua casa, fazer parte da sua casa. Porque algumas pessoas saem do plano de Deus. Abre sua Bíblia. Então, Números 14, a partir do versículo 39, Deus diz assim, na palavra: Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: Por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? E isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali adiante, e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Horma. Irmãos, Moisés alertou: não vão. O plano de Deus era para eles não irem, mas eles foram o quê? Desobedientes à palavra. Não, nós somos fortes, nós vamos. E aí chegou lá, a Bíblia diz que eles foram derrotados, irmãos. Se Deus não estiver, não vá. Tem muitas pessoas que têm perguntado: pastor, é pecado ir lá na praça assistir show lá? Eles querem que o pastor dê o aval. Não, eu falei com o pastor, ele falou que você tem livre-arbítrio. Mas não pergunte para o seu pastor, pergunte para Jesus. Espírito Santo, eu vou lá assistir um pagode na praça, você vai comigo? Vá lá e sinta a presença do Espírito Santo lá. Sabe, irmãos? Então, pergunte para Deus. Se Deus não estiver no propósito, se Deus não estiver, não vá. Então os filhos de Israel muitas vezes saíram do plano de Deus porque era uma nação o quê? Rebelde. E o que nós estamos vivendo no momento? A rebeldia. Você vê as igrejas vazias. Vazias. Mas vai lá na praça, tem espaço. Vai lá no Boqueirão, na ilha. Não que eu esteja lá, mas eu acompanho nas redes sociais. Sabe, irmãos? Será que o Espírito Santo está lá ou está aqui? Eita glória. Aqui eu sinto a presença. Deuteronômio 1, do versículo 41 ao 46. Porque aqui diz, porque o povo é derrotado. Continuação. O povo é derrotado em Horma.
Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós iremos e lutaremos segundo tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com os seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês. Amém? E vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos. Foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram, como fazem as abelhas, e os derrotaram desde Seir até Horma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhe deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Foram lá, apanharam, aí retorna, papai. Fomos desobedientes. É isso que a palavra diz. Pessoas rebeldes, elas são impacientes com Deus. Na melhor das hipóteses, elas pensam que é útil depender de Deus, escolher andar em caminhos que parecem certos aos seus próprios olhos. Está lá em Provérbios 14:12, diz isso. Nós achamos que andar ao nosso caminho, esse aqui está certo, isso que faz bem. E a tabuleta de uma igreja, em vez de disse isso: há apenas um Deus, pare de se candidatar à sua posição. Uma vez estava numa papeleta, numa igreja: existe apenas um Deus, pare de se candidatar à sua posição. Irmãos, tem pastores aí que se acham Deus, irmão. Tem alguns se candidatando a vice-deus. Como que você tem sido com ele? Você tem seguido o plano dele? Sabe, então, nós temos que olhar para as pessoas, que tem pessoas que não saem do plano de Deus. Tem pessoas que querem que Deus esteja sempre dando a direção. E uma pessoa assim, que eu admiro muito, dois personagens da Bíblia aqui, é Josué e Caleb. Eles não saíram da presença, eles sempre buscaram. E o maior exemplo que nós temos é que Deus prometeu para Josué que ele adentraria, e ele entrou na terra prometida. Quem era para ter entrado era Moisés, mas por causa da murmuração do povo, e Moisés se irou. Até outro dia eu mencionei aqui, que Deus fala para ele: vai lá, fale para a rocha lá que dê água para esse povo então. E aí ele vai e faz o quê? Ele bate, agride Deus, agride Jesus, porque a rocha simboliza Cristo. E ali Deus falou para ele: você vai ver a terra, mas você não vai entrar. Mas Josué foi obediente. Josué era jovem. Enquanto Moisés separa 10 espias para irem lá sondar a terra prometida, que ele envia 12, aliás, 10 voltam dizendo que sem chance, vamos morrer, vamos ser esmagados igual gafanhotos. Mas Josué e Caleb dizem assim: não, se tem uma promessa, nós vamos, porque o nosso Deus não é Deus para que minta. Então, se tem uma promessa na sua vida, Deus vai cumprir. Mas pastor, já se passaram 10 anos, não se preocupe, o seu tempo não é o tempo de Deus. No momento certo Ele vai te abençoar. Tenha calma. Eu disse para um certo pastor: puxa, se eu soubesse que ia ser pastor, eu tinha começado antes. 54 anos eu fui ordenado. Eu falei para um pastor assim: pastor, se eu soubesse que tinha esse chamado, eu não tinha saído da igreja, eu tinha ficado firme desde 89. Assim eu acho que eu poderia ter trabalhado mais na obra. Ele falou assim: você pensa que é o tempo na obra que faz? Porque Jesus teve um ministério de apenas 3 anos.
E nós achamos que é o tempo. Então é o tempo de Deus. O tempo que Deus me der, eu creio que vai dar para fazer muito pela obra dele. Sabe, irmãos? Então nós entendemos aqui que Josué, ele aceitou o plano de Deus. Assim como Raabe também, nem mesmo pertencia à nação escolhida de Deus. E no entanto, ela manteve o plano. Está em Josué 2, do versículo 1 ao 24. Se você ler esta passagem, para mim não ler aqui, que vai ser longa, mas você vê aí que ela manteve o plano de Deus, que Deus prometeu para ela. Ó, faz desta forma, que eu vou salvar você e sua família. O muro de Jericó caiu, mas a casa dela ficou intacta, e ela foi salva, ela e a família dela. E depois da geração dela, que ela casa com Salmo, e dali vem a geração faz parte da genealogia de Cristo Jesus. Sabe, irmãos? Então, quando Deus quer, Deus abençoa. E pessoas como Raabe não são sempre vitoriosas em tudo, porque seguem as instruções de Deus ao pé da letra. E ela sempre o quê? Passou por luta, passou por dificuldade. Quem olhava para aquela mulher ali dizia o quê? O quê? Uma meretriz? Mas Deus tinha um plano, porque Deus sabia que da descendência dela viria aquele que nos libertaria. Então, se você quer seguir o plano, espere paciente, que Deus revele o tempo perfeito. Obedeça a Ele, entregue a sua própria vontade, a vontade dEle. Mas sempre diga: Senhor, eis-me aqui. Não questione, por quê? Não tenho capacidade, não tenho qualificação, eu não sei ler. Aleluia, esse é que Deus gosta. É esse que Deus gosta. E para concluir, irmãos, alegre-se em Deus, porque Ele é capaz de tirar o bem das coisas que estragamos. Nós fazemos coisas erradas, mas mesmo assim, quando nós quebrantamos o nosso coração, Deus pega, faz um renovo na nossa vida. Não importa a maneira com que caímos, importa a maneira com que nós nos levantamos, nos reerguemos, porque Deus é tremendo. E Deus é este Deus maravilhoso, que gosta de nos surpreender. O que você tem falado? Deus tira o bem dos erros que cometemos. Para ser pastor tem que ser perfeito. Coitado, ao imperfeito aqui. Nunca poderia estar aqui na frente, mas pela misericórdia do Senhor, nós fomos chamados para estarmos aqui. Porque nós estamos aonde? Num hospital. E aqui é lugar de pessoas doentes. Se você estiver bem de saúde fisicamente, você não vai lá no hospital. Eu quero fazer uma consulta, mas o que você tem? Não tenho nada, mas eu quero ser medicado. Você não vai lá para isso. Então Jesus veio para nós, para os enfermos, para nós que precisamos de palavra, de consolo. Precisamos de fortalecimento espiritual, para que juntos possamos fazer a obra do Senhor. É muito perigoso, irmão, sair do plano de Deus, porque isso é uma rebelião deliberada contra a autoridade de Deus, e é seguro assumir de que Deus julgará o rebelde, e que Ele nunca verá o cumprimento das promessas e planos de Deus destinado para Ele. Então tome cuidado, não se rebele contra Deus. Tem pessoas que eu já ouvi, pastores que desistiram. Mas a promessa não se cumpriu. Eu achava que seria uma coisa e seria outra. Se você se alistar no exército, não pense que você vai para morar numa mansão, viver somente de banquete. Quando você se alista no exército, você vai lá para aprender a atirar. E se tiver uma guerra, você é o primeiro a ser chamado. E assim somos nós também. Quando aceitamos a Cristo Jesus, quando nós nos batizamos, nós recebemos uma carteirinha celestial, alistado no exército de Cristo. Você vai ser um guerreador, você vai ser um soldado. E a sua missão é aonde? Saquear o inferno.
para povoar o céu, e lá resgatar aquele que está caído, ferido. É quando você olhar para um mendigo de rua e falar assim: ali está um homem que é imagem e semelhança de Deus, olha o que o diabo está fazendo por ele, vou ali dizer para ele: ó, Jesus te ama. Será que nós temos feito isso? Olhar para o próximo? Puxa vida, olha só, por que o diabo faz aquilo com um morador de rua? Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e ele olha e fala assim: tá aí, Deus caído, olha como que Deus está. Então nós temos que orar por essas pessoas, porque aonde tem oração, tem vitória, e Deus quebra as cadeias para libertar aqueles que estão no fundo do poço, irmão. Estende as mãos para abençoar, e Deus usa esses que estão lá no fundo do poço, sabe para quê? Para que depois possa retornar lá e conquistar aquelas vidas que ali estão. Sabe para quê? Povoar o céu. Não sei se vocês viram, tem um pastor que ele tem um projeto, tem umas pessoas que eles vêm a cada 2 meses, eu acredito. Eles são lá de São Vicente ou Praia Grande, eu não sei certinho. Eles vendem embalagem, saco de lixo. Eles andam com uma carteirinha, andam com maquininha. E se eles baterem na porta da sua casa, compre deles. Sabe quem são aquelas pessoas ali? São ex-viciados em droga, ex-moradores de rua, que já foram recuperados. E eles saem vendendo estes produtos aí, sabe para quê? Para bancar aqueles que estão lá na clínica de recuperação. Então compre deles. O produto é bom e você vai estar abençoando vidas. Você vai estar semeando no projeto de Deus. E aquelas pessoas que vendem foram aquelas pessoas que um dia estiveram lá. E aí eles saem para vender, evangelizar e arrecadar fundos para que Deus possa recuperar mais pessoas. Irmãos, então que você fique atento ao chamado de Deus, que você olhe para os planos de Deus, aquilo que Deus tem chamado. Pelo menos peça para Ele: Senhor, qual que é o meu chamado? O que eu posso fazer pela Tua obra? O que eu posso, Pai amado, fazer para que mais vidas sejam alcançadas? Se você não prega, mas Deus vai falar assim para você: seja testemunho lá fora daquilo que eu tenho feito na sua vida, e creia que as promessas de Deus vão se cumprir. O que você precisa? Eu não sei o que você pediu para Papai do Céu antes de sair de casa. Eu sei que você veio adorá-lo em espírito e verdade, mas você não vai sair daqui de mãos vazias, porque Deus é um Pai abençoador. Qual filho que pede pão e o pai vai dar uma pedra? Então agora é o momento de nós pedirmos. Eu gostaria que você ficasse de pé, porque eu sei que os céus estão abertos, e pode ser que neste momento você não ouça a voz do pastor Leonardo, mas que você ouça a voz de Deus para aquilo que Ele vai te usar nesta obra, e que você possa dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Peça para Ele agora, peça para Ele agora. Vai, Ellen, agora é o momento de pedir. Maria, peça pela sua neta. Creia, creia. O que você precisa? Peça para Ele agora. O Espírito Santo está passando por aqui. Peça, Solange. Vai, Márcia. Jesus está visitando a sua neta. Creia nas promessas, assim também como Ele está visitando o seu neto, seu filho. Creia, creia que Deus vai realizar a promessa que Ele prometeu. Simplesmente diga: eis-me aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tome posse dessa palavra, Júlio. Tome posse, Cicinho. Tome posse, minha irmã. Creia que Deus é poderoso para reverter o quadro ao qual a senhora se encontra. Deus é um Deus de vitória. Deus vai realizar na sua vida. Muitas vezes a senhora tem chorado. Não derrame lágrimas de tristeza.
mas derrame lágrimas de alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a Bíblia diz que a alegria virá pela manhã. Receba em nome de Jesus aquilo que a senhora tem buscado, clamado, e creia que em breve a senhora e teu marido estarão adorando a Deus, porque é através das suas orações, através que quando a senhora está ali no seu quarto, em secreto, é ali que o Espírito Santo se tranca com a senhora para abençoar a sua vida. Continue buscando. No momento certo, Deus vai realizar na sua vida. Continue buscando. Continue buscando, Mila. Não desista dos planos de Deus. Assim como teu padrasto ganha vidas anunciando o Evangelho, Deus vai usar a sua, do seu marido, dos seus filhos, para que vidas sejam alcançadas para o reino. Tem um propósito na sua vida. Não desista. Deus está falando que muitas vezes você tem pensado em parar, mas Ele está dizendo: filha, falta pouco para a promessa se cumprir. É isso que Deus diz agora para você. Aleluia! Não desista! Não desista! Não desista, Ellen! Não desista! Não desista! Creia! Creia nas promessas. Creia nas promessas. Creia nas promessas. Erecanda e alabar. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Eu quero de volta, eu quero ver. Sara-me, foi teu azeite em minha dor. Restitui e leva nas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Aleluia. O Espírito Santo falou algo no meu coração para mim ungir aqui 3 pessoas. E era para mim ir, mas o Espírito Santo falou assim: não, tem que vir aqui para dar um passo de fé. Se vocês tiverem fé, irmão, as 3 irmãs, vou ungir vocês aqui, e vocês vão chegar em casa. A primeira coisa que vocês vão fazer, não precisa nem orar, vocês vão dar um abraço nesse ente querido que precisa de uma cura. E vocês vão pôr as mãos. É Márcia, Miriam e Maria. Foi vocês 3 que o Espírito Santo falou aqui no meu coração. Vocês não vão falar nada. Vocês vão abraçar. E vocês vão colocar as mãos de vocês, que vai ser ungida. E Deus vai usar vocês como instrumento para liberar a cura. Mas tenha fé que Deus vai fazer a obra. E continue buscando, que quando vocês menos esperarem, Deus curou. Receba em nome de Jesus. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Leva minhas águas tranquilas.
Adore ao Senhor e agradeça a Ele pelo milagre recebido. Adore. Aleluia. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Ele compreendeu você. Ele conhece o teu coração. Sem nenhuma explicação. Você se acha fraco, falho, mas Ele te ama. Espírito, Deixa apenas o Espírito Santo fazer a obra através de você. que desce como fogo, Fogo. santo, vem como em Pentecoste. Aleluia. Sinta-se abraçado. E enche-me de novo. O Espírito Santo está abastecendo, está te enchendo. Você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui um vaso transbordante da palavra, transbordante de unção do Senhor que está sendo derramado sobre você neste momento. Fogo santo, vem como em Pentecoste. Aleluia. E enche-me de novo. Aleluia. Glória a Deus. Lembre-se, eis-me aqui, Senhor. Lembre-se que Deus está falando, falou, ou vai falar ainda com você. Mas você creia nas promessas que Deus tem para você, para a sua vida, na vida da sua família. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, Pai, que todos os enfermos neste momento estão sendo visitados. Aqueles que se encontram em casa, ó Pai amado, que tem um ente querido enfermo. Eu creio, Pai, que neste momento o Senhor está usando a vida, Pai, deste familiar, para clamar a Ti, para que o Senhor esteja visitando, Pai amado, este enfermo, e ali, Pai amado, ele seja curado, restaurado. Pai, se for alguém precisando de uma porta de emprego, que o Senhor possa estar abrindo esta porta, porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha, Pai. Mas nós temos que entender que Deus jamais vai abrir uma porta de emprego para nos afastarmos da presença dEle. Cuidado com as ciladas pregadas pelo inimigo, que muitas vezes ele abre uma porta de emprego para você, para afastar da presença de Deus, e você achando que foi Deus que fez, mas Deus tem o melhor para você. Deus quer ter intimidade contigo, então creia nas promessas de Deus para a sua vida. Pai, graça nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado aqui nesse ministério, pelas vidas salvas, pelas bênçãos recebidas, pela comunhão, Pai amado, e que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento, Pai, para fazermos sempre o melhor pela Tua obra, para que quando o Teu Filho regressar para buscar a noiva, nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E assim, Pai, agradecido, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, e que toda a igreja possa dizer: glória a Deus. Amém? A igreja pode se assentar.
Nós vamos continuar adorando a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Quero convidar o presbítero Arino, que vai estar ministrando neste momento. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Deus já falou com você? Creio que sim. O Espírito Santo já tocou no seu coração. E agora temos o momento de nós devolver aquilo que é do Senhor, né? É muita responsabilidade, né? Já pensou? Eu quando fico sentado lá com o irmão Júlio, mexendo ali com o dinheiro do Senhor, fico falando, meu Deus, quanta responsabilidade. Pense o tamanho desse planeta Terra e quem que é o dono. E fala assim, né? Eu falei uma vez de Jesus para uma pessoa, ele falou assim, eu falei assim, eu vou morar no céu onde o muro é de jaspe e a rua são de ouro. Ele falou assim, mas por que tanta ostentação com esse Deus? Eu falei, porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele faz o que ele quer, porque ele que comanda todo esse planeta. E eu gosto muito do propósito desse propósito aqui de Jacó, me falha a memória, estou esquecendo o nome dele, que está em Gênesis. Irmãos, abra aí. Gênesis 28, a partir do versículo 18. Jacó mesmo. Gênesis 28, a partir do versículo 18. E é isso que nós temos que fazer a cada dia, irmãos. Seja fiel a Deus. E lá em Malaquias ele fala, né? Fazei prova de mim. Se você só pode pedir prova de uma pessoa quando você é fiel. Se você for fiel a essa pessoa, você pode exigir dele. Ele vai falar, olha, não tenho como negar. Essa pessoa merece. E Deus é essa pessoa. Gênesis 28, a partir do 18, todos acharam? E aqui fala que Jacó, tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. 19, ao lugar, cidade que outrora era chamada Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus é comigo e me guardar nesta jornada, que empreendo e me der pão para comer e roupa para que eu me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Aleluia. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Aleluia. Glória. Esse que é a propósito, irmãos. Ah, mas se eu der meus 10% vai faltar para compra. Você não está confiando no Deus que você serve. Não está confiando. Faça um propósito. Deus não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Aleluia. E aqui eu quero ler em 2 Crônicas, oferta. Nós vamos fazer os dois, né? Dízimo e oferta. Então eu quero falar um pouquinho sobre a oferta. 2 Crônicas 31:9. Deus só promete, irmãos, bonança para nossas vidas. 2 Crônicas 31:9. Todos acham? E a palavra de Deus diz assim: perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância.
porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então ordenou a Ezequias que preparasse depósito na casa do Senhor. Imaginou, irmãos? Estava sobrando. Falou assim: vamos fazer um depósito, vamos guardar. Nós estamos precisando disso. Nosso propósito é começar o alicerce do templo. E tudo vai depender da fidelidade de cada um. Confie no Deus que você serve e tenha certeza que Ele vai multiplicar aquilo que você ganha. Eu sempre falo que se você tem dificuldade para tirar 120 de um salário, quando você ganhar 5 mil, você vai ter que tirar 500. E aí? Quando ganhar 10 mil, vai ter que tirar 1.000. Aí que você não vai tirar mesmo, Deus não vai colocar você lá. Aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Aleluia! Deus abençoe. Pode vir à frente e traga a sua oferta, seu dízimo. Ele é exaltado, Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei é exaltado no céu. Levante suas mãos onde você está. Vamos estar apresentando diante do Senhor esses dízimos e essas ofertas. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu e nos confiou, Pai, de nós estarmos devolvendo aquilo que é teu. Que o Senhor convença através do teu Espírito Santo, para que todos, através da fidelidade, eles sejam poderosamente abençoados. Oh Deus, abençoa cada lar aqui representado, todos aqueles que ofertaram ou aqueles que não puderam. Tu sabes o motivo, a causa, Pai, e o Senhor pode providenciar o melhor para cada um. E assim pedimos, o Senhor abençoe essa oferta, esse dízimo e multiplique, Senhor, para a tua obra. E assim nós oramos agradecido por este momento. Em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo, que todos podem dizer amém, aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, amém. Então vamos orar, agradecer a Deus por este momento. Quero chamar aqui o presbítero Mário para estar orando pelo culto. E eu impetro a bênção e nós vamos para casa. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Pai querido, porque mais uma tarde na Tua presença nós nos encontramos, Pai, para louvar, bendizer, engrandecer o Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Pai querido, que essa mensagem, Pai, entre em nossos corações e que nós possamos, Pai, fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, Pai. Que nossa, Pai amado, que o nosso chamado não venha tardar, Pai, por nossa culpa, Pai. Que nós possamos ser obedientes e façamos aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos fazer, Pai. Pai querido, Pai amado, leva-nos de volta para os nossos lares, Pai. Protege nossa casa, nossos familiares, que essa semana seja uma semana de bênção, Pai Todo-Poderoso Deus, de resposta do Senhor para nossas vidas, Pai. Que essa semana, Pai, seja a melhor semana de nossas vidas, Pai. Assim, Pai, nós oramos, profetizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que a igreja toda em concordância possa dizer amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e aquele que crê, diga amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Movendo entre nós, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei.
adorar.